Boa noite, meus queridos irmãos, os que estão aqui presentes, estão me acompanhando pela internet. Deus abençoe a vida de todos. Hoje é o Dia dos Pais e nós sempre desejamos a todos os pais a bênção de Deus para o cuidado de seus filhos. A gente sabe que pai hoje nem sempre é apenas o biológico. Às vezes é um avô, uma avó quem cria a criança, às vezes é um tio, muitas vezes o irmão mais velho é que cuida dos outros, ou até mesmo uma pessoa mais estranha, a família quem serve como pai. Então, a todos esses que de fato são pais, abençoam, cuidam, amam, ajudam, a bênção de Deus para todos vocês. A gente vai falar um pouco sobre o exemplo de Deus como Pai. E isso é interessante. Quando Jesus esteve aqui conosco, ele nos ensinou a olhar para Deus como Pai. Ele usou essa figura, né? Jesus podia ter usado outras figuras, professor, governador, rei, etc., né? Deus é rei, ou Deus é um governador, ou Deus é um professor. Jesus usou a figura de pai, que é a figura da família, que é a figura onde estão todos juntos. Então, por conta de Deus, nós aprendemos a olhar, por conta de Jesus, nós aprendemos a olhar Deus como um pai, né? E Jesus usou essa figura pai pelo que ela representa dentro da família. A gente tem que lembrar que na época em que Jesus viveu, a sociedade era muito patriarcal, era muito machista. O pai era realmente o manda-chuva da casa, ninguém discutia a liderança do pai. Não era dividido como é hoje, o pai e a mãe. Naquela época era só o pai, não é? E por conta da cultura de Jesus, ele nos ensina a olhar Deus como Pai. Se fosse na cultura de hoje, Jesus nos ensinaria a olhar Deus como pai e mãe, tá? Mas era aquela cultura que Jesus estava vivendo. Então Jesus nos ensinou a olhar Deus como pai. E agora, quando Jesus faz isso, é interessante o seguinte, que a figura de Deus como pai é que vai nos orientar a nós, pais humanos, como devemos ser. Olhe bem o movimento. Primeiro Jesus pega a figura do pai humano e diz, Deus é como um pai. Ele é um pai para nós. Aí, a figura de Deus como pai é que vai orientar o pai humano. Como é que eu devo ser como pai? E é isso que eu quero mostrar hoje. A figura de Deus como pai nos orienta hoje, a nós pais, como devemos agir em relação aos nossos filhos. É óbvio que essa minha palavra de Deus como pai cabe perfeitamente a todas as mães, né? Porque a tarefa do pai e da mãe é a mesma, que é criar e educar seus filhos. Então, cabe também perfeitamente às mães. Mas como hoje é o Dia dos Pais, eu vou direcionar mais para os pais, tá bom? Veja o primeiro exemplo que eu vou dar, a figura de Deus como pai, o que ele ensina a nós pais humanos. A primeira está em Mateus capítulo 6, versículo 6. É o primeiro texto que eu quero trabalhar hoje. E eu gostaria que você me acompanhasse. O Lúcio vai fazer a leitura desse texto, vamos ouvir com atenção. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto. E teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Isso. Jesus estava falando sobre oração, ensinando sobre oração. Então Jesus diz, tem gente aí que ora assim em público para se mostrar. Era o caso dos fariseus. Mas Jesus diz, mas tu, quando fores orar,
entra no teu quarto. Ou seja, fica sozinho. Sozinho com quem? Com teu Pai. O Pai Celestial. Tu, quando orares, entra no teu quarto. E aí você ora. Você ora em secreto, em oculto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Aí tem algumas coisas sobre essa relação. Primeiro, é uma relação de pai e filho. Pai e filho. É essa relação que Jesus está falando. Ora a teu Pai. Ora a teu Pai. É essa relação. Jesus está trazendo essa relação familiar para a nossa relação com Deus. Então veja, Deus passa a ser alguém familiar a nós. Alguém que é nossa família. Também. É nossa família. É isso que Jesus está ensinando. Deus é nossa família também. Porque é nosso Pai. É Pai. Isso é incrível, porque muita gente tem a figura de Deus como alguém muito distante, muito longe, que no dia a dia não representa nada na vida da pessoa. Muitas pessoas são assim. Outras pessoas olham para Deus como aquele espécie de policial, de juiz, que está com um olhão bem grande para ver os nossos erros. E aí, quando a gente erra, quando a gente peca, ele desce a lenha de alguma forma, que é para descer o couro em cima da gente. Então tem muita gente que vê Deus com esse olhar. Esse olhar assim, é o policial, é alguém que vai me punir, é alguém de quem eu tenho medo, tudo mais. Jesus, olhe bem, Jesus desconstrói tanto uma imagem quanto a outra, tanto a do Deus que está muito distante, quanto a do Deus policial. Ele nos apresenta Deus como um pai. Ora, se Deus é como um pai, qual é a principal característica? É alguém que ama a gente. Não é alguém que quer punir a gente por qualquer coisa. É alguém que nos ama, é alguém que nos compreende e é alguém que vive com a gente. Então veja quais são as relações. Ora, quando entrares no teu quarto, ora a teu Pai. O que é orar, se não conversar? O que é orar se não dialogar? Esse orar é uma conversa. É eu dizer para Deus o que está acontecendo comigo. É eu me colocar na presença de Deus. É eu contar sobre minha vida, sobre meus sentimentos, sobre minhas frustrações, mas também sobre minhas vitórias. É o compartilhamento de vida. Jesus está dizendo o seguinte: quando você entrar no seu quarto para orar, fala de você, fala da sua vida. Coloque-se na presença de Deus como você conversaria uma conversa franca com seu pai, sua mãe. Faça a mesma coisa com Deus, porque Ele é seu Pai. Então, o Pai que é Deus, olhe bem, o Pai que é Deus gosta de ouvir nossas palavras, gosta de ouvir o que nós falamos sobre nossa vida, Ele gosta. Ele ama esse negócio de oração. Ele ama que você fale para Ele a verdade. Ele não gosta que você se esconda atrás de uma religiosidade. Oh Deus, Tu és santo, eu quero muito ser como o Senhor. Quando às vezes você está muito mal, você está pecando, quando às vezes você interiormente você está assim, numa depressão, você está numa tristeza muito grande. Deus quer que você seja franco com Ele. O que significa que Deus ouve as orações. E aí Jesus diz também: e teu Pai que vê, que te vê. Então veja, há duas coisas acontecendo aí que Jesus mesmo falou. Deus está ouvindo e Deus está vendo, que são as melhores formas de comunicação entre nós, não é? É o ver e o ouvir. E é isso que Deus está ali. Então, naquele quarto em que a pessoa está sozinha, o Pai está presente. E o Pai ouve, e o Pai vê, e o Pai dialoga. Então, qual é o ensino, quando Jesus nos diz de Deus como Pai, qual é o ensino aí dentro do texto? Aqui eu não estou vendo o ensino da oração, aqui eu estou vendo o ensino dessa relação.
A relação é que os pais humanos, se querem ter a Deus como modelo de pai, devem dialogar com seus filhos. Devem ouvir seus filhos, ouvir o que eles dizem, dentro do contexto deles. Algumas crianças vão falar como crianças, outros adolescentes vão falar como adolescentes. Quando se tornarem adultos, vão falar como adultos. A conversa será uma conversa adulta. Depende da idade, depende do contexto de cada filho, de cada filha. Mas esse diálogo, esse ouvir com cuidado, esse ouvir com carinho, esse gostar de ouvir a conversa, gostar de ouvir que eles falem, isso é muito bom. Gente, como é ruim uma casa, uma família, na qual os filhos não conversam com seus pais, não dizem nada, não falam nada. Como é que você está, filho? Ah, tudo bem. E pronto, não há conversa, não há diálogo. Isso é muito ruim dentro de uma família. Família boa é aquela em que todo mundo conversa e diz como é que está, e se um está chateado com o outro, fala. E as pessoas se entendem, e as pessoas têm união, e as pessoas têm, dentro da família, a vida aberta uns para os outros. Deus, como pai, é assim. Ele dialoga com seus filhos, ele gosta de ouvir, ele acompanha, ele vê, ele está aberto a seus filhos. Esse é um primeiro exemplo. Deus, como pai, é um pai que dialoga. Pais humanos conversem com seus filhos. Gostem de ouvir as conversas deles. Ouçam. Quando são crianças, às vezes tem aquela conversa de criança. Ouça, é bom, é bom. Converse no mesmo nível com eles. E essa conversa, esse estar presente, esse ver o rosto, isso é algo que a Bíblia nos ensina de Deus como pai, que como pais humanos sejamos assim também. Outro texto, sim, e estar presente. Veja, a pessoa está sozinha, mas Deus está presente ali, Deus está ouvindo tudo, Deus está vendo tudo. Então, pai deve estar presente com os filhos. O outro texto é Oséias, capítulo 11, versículos, primeiramente, 1 a 4. Esse texto de Oséias, veja bem, Deus está lidando com um povo chamado Israel. E quando Deus fala aí, Deus trata o povo inteiro como se fosse uma relação pai-filho. Deus trata Israel, o povo, como se fosse um filho dele. Né? Um filho dele. E o que eu quero mostrar é o que tem nessa relação entre Deus como pai e o povo de Israel como filho desse pai. O que há nessa relação? E é um texto muito bonito. Então vamos ler primeiro Oséias 11, versículos do 1 ao 4. Jane vai ler. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício a Balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com os laços de bondade humana e de amor tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Isso. Olha a seguinte situação. Quando Israel era menino, eu o chamei do Egito. Deus está falando daquele tempo em que ele libertou o povo de Israel do Egito. Tá? Veja, quando Israel era menino, criança, Israel estava, como nação, Israel estava nascendo. Aí Deus propõe essa relação pai-filho. Quando Israel era menino, uma criança, eu, o pai dele, o chamei do Egito. Aí diz Deus, eu cuidei dele, eu cuidei desse menino. O que eu dei a esse menino? Eu dei amor, eu curei as feridas que ele teve, eu alimentei esse menino, eu trouxe para junto de mim. Veja, Deus faz
aquilo que um pai humano bom faz. Cuida, alimenta, está sangrando ali, cura a ferida, se aproxima, ajuda, ama, está junto. Está junto. Então, o que demonstra esse pai que é Deus? Amor por esse filho. Amor por esse filho. E o amor é expresso em ações. Eu chamei, ou seja, eu libertei, eu tirei o jugo, as coisas que faziam mal, ele não progredia, estava muito ruim, eu tirei isso, dei uma vida boa, eu alimentei. Ou seja, Deus fez as ações referentes ao amor, porque quem ama, cuida. Quem ama, abençoa. Quem ama, dá o melhor. Tá? Dá o melhor. Jesus certa vez falou, se um filho de vocês pedir pão, você dá uma pedra? Eu disse, nunca, de jeito nenhum. Então, Jesus disse, os pais agem assim, dão o melhor para seus filhos. Então, esse é um ensino. Pai, que quer ser como Deus, dá o melhor para os seus filhos, dentro da sua possibilidade, mas dá o melhor. E esse melhor não está em dar coisas, embora coisas serão dadas, mas não são as coisas. Ele próprio está presente para dar carinho, para dar amor, para abençoar, para dar um beijo, para abraçar, para acalentar quando estiver chorando e por aí vai. Agora, vejam no texto, tem uma coisa interessante. Deus diz assim, eu cuidei bem desse filho, mas esse filho foi ingrato comigo. Ao invés de me adorar, adoraram os falsos deuses. Ao invés de chegar perto de mim, que cuidava deles, que os amava, não, eles foram procurar outros pais. Só que não eram pais. Eles foram procurar os falsos deuses. Toda a bondade que eu dei para eles, eles me retornaram com ingratidão. Eles não me serviram, eles não me foram fiéis, eles não me amaram como eu os amei. Como eu os amei. Então, ele olha para Israel como filho e diz, eu amei esse filho, mas esse filho não me amou. Esse filho não retornou o meu amor. Então, o que a gente pensaria desse pai, que é Deus? A gente normalmente pensaria assim, puxa, Deus fez tudo o que ele podia, o bom para eles. E eles viraram as costas, adorando falsos deuses. Desce a lenha nessa gente, esquece. Bota Israel para fora de casa, que Israel se vire, não quero nem saber. É assim que esse pai age? Não. Esse pai continua amando. Tá certo? A gente não vai ler o texto aqui. Deus vai castigar esse povo, vai mandá-lo para o exílio da Assíria, no caso aí, nesse caso específico. E Deus diz isso. Vou disciplinar vocês. Vou disciplinar esse povo, vou corrigir esse povo. Essa é uma outra função do pai humano que se espelha em Deus. Corrigir seu filho. Seu filho erra, a função é corrigir. Mas essa correção não é para colocar marca no filho, de tanto apanhar. Essa correção não é para ficar batendo no filho para que ele sinta dor. A correção é a correção do amor, que encontra caminhos para falar ao coração do filho, para orientar o filho a fim de que ele, de fato, se corrija dos erros que comete, dos erros que tem. Mas faz isso no amor pelos seus filhos. Muito bem. E aí, quando Deus diz que vai corrigir esse filho, que é Israel, mas de maneira nenhuma vai abandoná-lo,
vem 2 versículos que são interessantes, que é o 7 e o 8. Vou pedir para a gente ler 7 e 8. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outro Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está eternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Isso. Deus diz, eu vou disciplinar esse povo, vou entregar lá para outro povo que vai vir, vai fazer a guerra, vai vencer o outro povo. Esse é o meu castigo, que eu vou dar para ajudar vocês, para orientar vocês. Mas imediatamente Deus diz assim, como posso te esquecer? Você é meu filho. Como posso largar você e dizer, sai de casa, nunca mais volte? Como posso fazer isso? Aí Deus diz, como posso tratar você como tratei outros povos que não me conheciam? Não posso. Você é meu filho. Aí Deus diz, o meu coração se enche de ternura, se enche de compaixão por você, Israel. Deus está dizendo, eu tenho sentimentos de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão, pelo meu filho. Pelo meu filho. E aí somos nós que aprendemos, nós pais humanos, como é ser pai humano, tendo o exemplo de Deus. Nós também devemos ser pais cheios de compaixão por nossos filhos. Pais cheios de ternura para com os nossos filhos. Pais que não têm medo de expressar seus sentimentos em relação aos filhos. Veja, no texto Deus expressa seus sentimentos de pai. Meu coração é cheio de misericórdia, eu não consigo mandar você embora. Eu vou trazer você de volta para mim. Eu vou trazer. Vou castigar agora, mas vou trazer de volta. Então, a atitude de um pai humano que se espelha é de nunca desistir de seu filho. É de nunca deixar de amar o seu filho. O seu filho pode fazer as piores coisas, mas ele guarda a esperança de que seu filho um dia melhore. Ele tem por seu filho misericórdia. Seu filho sofre, ele sofre também com seu filho. Seu filho entrou numa enrascada, ele sente a dor de saber que seu filho vai se dar mal porque entrou naquela enrascada. Seu filho está lutando, mas está difícil, ele está desempregado, não consegue emprego, estamos juntos, não vai faltar nada para você, eu vou te ajudar. Continua firme, continua procurando trabalho, você vai encontrar. O pai que quer ter Deus como exemplo nunca desiste de seu filho. Tem sentimentos de amor, sentimentos de compaixão, sentimentos de ternura, de carinho. É isso que Deus, como Pai, ensina aos pais humanos. Que sejamos nós desta forma. Eu, se quero ter a figura de Deus como orientador da minha vida, eu não posso ser aquele pai distante de meu filho. Eu não posso ser aquele pai que é a autoridade, aqui eu sou autoridade, aqui eu mando, mas nunca abraço meu filho, nunca beijo meu filho, nunca converso com ele, nunca digo para ele, eu te amo, filho, eu te amo, filho. Nunca diz, porque acha que tem que ser aquele autoridade, que não pode se rebaixar a descer ao nível do seu filho, porque eu sou pai. Não, o pai que é Deus é o pai que está bem junto e que sofre, Lembram da história do filho pródigo? O filho pródigo disse, dá a minha parte da herança. Gente, aquilo foi um insulto. Porque sabe o que ele queria dizer com aquela fala? Ele disse assim, para mim você já morreu. Quando é que você ganha uma herança? Quando
morrem os pais. Aí é que ganha herança. Aquele filho disse, para mim você já morreu, me dá a minha parte. Aquele pai deu a parte dele, deu. E aquele pai ficou esperando o retorno do seu filho. É igual o Pai Divino. É igual o Pai Divino. Não desistiu de seu filho. Não sabia nem onde o filho estava, mas não desistiu dele. Ficou aguardando o filho voltar. De longe seu pai o avistou. É o que está escrito aqui em Oséias. Eu não desisto de você, Israel. Eu vou te amar sempre. Meu coração está cheio de compaixão por você. Cheio de compaixão. São essas coisas que o Pai Celestial ensina a nós. Ser um pai presente, que ouve, que dialoga, que conversa com seus filhos. Em cada idade a conversa será diferente, mas conversa com seus filhos. E ser um pai cheio de amor, de compaixão, que nunca, por motivo nenhum, desiste de seus filhos. Que nós, pais humanos, tenhamos a coragem de sermos assim em relação aos nossos filhos. Que esse amor pelos filhos, de fato, saia de nós para aqueles a quem amamos. Nesse dia, feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe você que é pai. E que você seja, ao longo do tempo, ao longo da sua vida, um pai assim como Deus é. E dessa forma, você seja a maior bênção que seu filho possa ter e possa receber. E com certeza, quando seu filho for pai, ele vai agir como você agia com ele. Com certeza. Porque o que é bom, a gente repete, a gente faz, a gente copia. Deus abençoe todos os pais.